Dúvidas, colocações? Nesse sentido, a qualidade, se eu ofereço um produto de melhor qualidade, eu poderia colocar o limiar mais alto e a pessoa se sentiria mais compra. Eu vejo isso como cliente, né? Às vezes eu pago mais caro por um sanduíche porque o atendimento é melhor e o sabor me agrada mais. Então eu não aceito pagar tipo R$5 mais caro porque eu tenho essas vantagens. Que você acha que tem, né? Que você, na sua percepção, achou que foi dado para você. Mas ele já selecionou no momento da fala dois fatores que decidem escolher esse estabelecimento. O sabor é um diferencial. O produto, geralmente, costuma ter uma oferta muito semelhante no mercado. Nas cidades como Uberlândia, todo mundo oferece algo igual que o outro oferece. E as pessoas, às vezes, têm muito medo da concorrência. Se você observar, por exemplo, aqui, não é no segmento, mas você pega Canhão de Léo, várias lojas de ferragem, João várias garagens de veículos, a proximidade com o concorrente, ela não torna uma ameaça, mas ele torna, pelo contrário, uma facilidade de você atrair o consumidor. Então, tudo tem que ser visto com uma ótica. E o diferencial que ele falou aqui, o primeiro ponto é o atendimento. É o feedback, é conhecer seu cliente, é saber a data de aniversário dele, é lembrar uma coisa de família, é criar emoção e sentimento. No envolvimento desse relacionamento, além do profissionalismo, você tem que levar. No final dos anos 90, eu vou passar a palavra já. Só para não perder o gancho. Me perdoe um pouquinho. Você consegue me dar um exemplo de como gerar um excesso de demanda? Sim. Eu vou só respondê-lo, passo a palavra para ele e respondo você. No final dos anos 90, pois não. Existe um case no marketing, eu não vou lembrar o caso, mas superficialmente. Um supermercado bem estabelecido, numa determinada região, abre-se um outro supermercado próximo a ele e começou a vender muito barato. Bem, foram conversar com o dono do supermercado. Estava bem estabelecido, super. Viraram para nós, você não está com medo da concorrência? O cara está vendendo muito barato. E ele simplesmente respondeu: se ele estivesse vendendo caro, com um preço mais caro que o meu, estivesse vendendo, aí eu ia estar muito preocupado. Mas ele vendendo barato, já. Bem colocado. Eu vou até contar uma história para explicar o que eu ia explicar para ele aqui. Mas eu vou explicar e contar a história, que tem tudo a ver com o que você está falando. Uma história que a gente viveu. No final dos anos 90, um cidadão chamado, quem tiver curiosidade de ir no Dr. Google e procurar o nome desse cidadão, vocês vão ver lá um negócio chamado Serve Qual, ou SERV Qual de qualidade, QUAL, Serve Qual. O cidadão que nós estamos falando, ele se chama Parasuraman, ou Parasuraman. É um indiano, um guru, faleceu recentemente, inclusive. E o que Parasuraman descobriu? Que a satisfação e nada é quase que a mesma coisa. O que importa para o cliente é valor. Ou seja, o que é valor para o cliente? É quando você entrega para ele aquilo que ele acha que importa. O conceito é um pouco profundo, mas entendam. Quando você vai numa determinada empresa, você está tentando comprar um benefício central. Digamos, se você for num restaurante, você pode estar com um benefício central que é saciar a fome, concordam? Seu benefício é saciar a fome. As pessoas, elas não compram produtos nem serviços, elas compram benefícios. Certo? Então eu estou com fome, eu quero saciar minha fome. Segundo Parasuraman, nós deveríamos descobrir quais são os benefícios laterais, ou seja, depois do benefício central, que importa para as pessoas. Então você vai procurar saber o que importa. De repente importa a proximidade, digamos, eu estou aqui, estou a pé e não tenho tempo, não tenho dinheiro para contratar um Uber e, caramba, qual é o restaurante mais próximo, hein? Ali, é lá que eu vou. Então,
além de saciar a fome, eu quero um outro benefício, proximidade, certo? Nós passamos por uma experiência já tem mais de 20 anos, né, Igor? Tem mais de 20 anos, que basicamente nós já contamos essa história para muitas pessoas, que eu acho muito legal isso, porque é a história de uma padaria. Essa padaria era uma rede de 3 padarias, e um belo dia chega uma padaria concorrente, coloca a padaria em frente à matriz, e a estratégia dele era vender tudo pela metade do preço. Então, se o nosso cliente vendesse por 10 centavos o pão, ele vendia por 5. Essa é a estratégia dele. Se a gente baixasse para 6 centavos, ele baixava para 3. Essa é a estratégia. E aí o que aconteceu com a nossa padaria? Bom, ficou as moscas, né? Todo mundo estava na padaria concorrente. E agora, o que você faria numa situação dessa? O que nós fizemos foi a pesquisa escala de valor. Nós começamos a perguntar para as pessoas o que faziam as pessoas escolherem comprar nessa padaria e não naquela. E o que nós descobrimos é o seguinte: o benefício central de uma padaria é saciar a fome, concordam? O benefício principal lateral é proximidade. Em 72% das vezes, isso é a pesquisa dos anos 90, você escolhe comprar da padaria mais perto de você. Você não compra da melhor padaria. Você não compra da padaria do seu colega. Você compra da padaria mais perto de você. Pode ser que você não goste do pão, mas você compra lá. Certo? Você não cruza a cidade para comprar a padaria da padaria sensacional. Foi o que nós descobrimos. Na hora que nós botamos no mapa assim da cidade, nós percebemos que não havia na cidade padaria nos bairros. A cidade tinha crescido, praticamente só tinha padaria no centro. Ou seja, todo mundo tinha que pegar um carro, um ônibus, uma bicicleta para comprar pão. Então, o que a gente fez? Compramos bestas e montamos as padarias móveis e mapeamos os horários que as pessoas queriam pão e fomos para os bairros com aqueles alto-falantes dizendo assim: alô, a padaria aqui, o pão quentinho para você, 10 centavos. E quebramos o cara lá, vendendo pela metade do preço, porque agora as pessoas tinham aquilo que em 72% das possibilidades importava para elas: a proximidade, certo? Isso é estratégia pura. Então, quando você olha uma coisa que você vai gerar, uma possibilidade de gerar um sarrafo alto de limiar, se você estiver entregando, ou as pessoas acharem que você está entregando para elas, o que importa para elas, mesmo que o seu produto não seja o melhor, o seu serviço não seja o melhor, você desmonta o mercado. Então nós temos uma grande charada a matar. O que é que importa para o seu cliente? Se eu não sei estabelecer estratégia. Qual era a pergunta que você tinha feito mesmo? Você poderia dar um exemplo de como gerar um excesso de demanda? Perfeito. Possibilidade número 1, seja líder de mercado. O líder de mercado, existem 4 tipos de participação de mercado. A participação da liderança. Do ponto de vista da estratégia, só é um líder aquele que tenha pelo menos 40% de participação de mercado, idealmente 70% ou mais. E se você for líder, não importa o que aconteça, a não ser que você suicide, você não perde a sua posição. Por exemplo, quando eu digo para você assim, sabão em pó, você pensa em quê? Líder de mercado desde os anos 70, mais de 40%. Então, se vocês começarem a prestar atenção nas marcas que existem há 50 anos, 70 anos, que ninguém consegue bater, são líderes de mercado. E quando o líder de mercado é o líder de mercado, digamos que eu sou Coca-Cola. Então, eu sou o líder de mercado e tenho milhões de pessoas viciadas na minha Coca-Cola. Um belo dia eu quero aumentar o preço da Coca-Cola. Eu começo a dizer para o meu fornecedor o seguinte: rapaz, vai faltar Coca-Cola esse mês. Se eu não comprar agora... Aí, fala a verdade, quantas pessoas vão ao supermercado e falam assim: cadê a Coca-Cola? Aí o cara da Coca-Cola chega lá assim: não, só tem um pouquinho, e então eu vou vender agora, não por R$1, mas por R$1,50. Quer? Se o senhor não quiser, não tem problema, eu vou colocar naquele outro supermercado. Tem gente que troca o supermercado só porque lá tem Coca-Cola que não tem. Então o que eu faço? Eu gero escassez. A escassez, meu amigo, é
poderosa. Uma das possibilidades, certo? Aí você está falando de uma empresa que já é líder de mercado, de uma empresa que não é líder de mercado, uma empresa que iniciou. Pronto, então eu tenho... Concorrentes líder de mercado. Perfeitamente. Eu preciso ter um tamanho suficientemente pequeno e que seja suficientemente lucrativo e que minha área comercial consiga trazer mais demanda do que ela é capaz de atender. Qual é o cacuete normal de uma pessoa comum? Pô, se está vindo mais gente aqui, o que eu faço? Eu vou dar qualidade para esse pessoal. Na hora que eu falo da qualidade, eu estou dizendo, eu vou ter mais capacidade de atendimento do que gente estando aqui. Diminua o seu tamanho, cara, fica menor. Você vai parecer ter mais gente querendo comprar de você do que você tem capacidade de atender. A quantidade de vezes que eu cheguei em empresas e diminuí o tamanho de empresas não está no gibi. Tem muita gente ganhando muito mais dinheiro sendo menor do que sendo grande. Tem muita gente que acha que para ganhar dinheiro tem que fazer o quê? Crescer, não é não? A gente faz uma pergunta-chave. Quando a gente entrar nas teorias de Eliyahu-Goldratt, eu faço uma pergunta-chave para todos vocês. Qual é a principal meta de um negócio? Mas por que todo mundo só pensa em meta de venda? Entenderam? A sua meta deveria ser lucro. Por que você só fica pensando em venda? Você está pensando em venda, você está fazendo o quê? Criando estruturas. O que é o lucro? A diferença entre receita e despesa, certo? Se você for criando muitas estruturas, o que você está fazendo? Criando muito custo, pouca receita, limiar baixo. Pois não? Com relação a isso, Sim. uma sugestão. Existe um livro que é fantástico sobre esse ponto crucial que é o lucro. Pois não? Esse livro chama Meta. Sim, de Goldratt. Ele é fantástico. É. É um livro que qualquer um aqui deveria ler. É. Vai ser extremamente interessante. Nós vamos estudá-lo aqui. Foi o que eu mencionei aqui. Quando nós começarmos a estudar Eliyahu-Goldratt, né? Eliyahu-Goldratt é um israelense, um pós-doutor, falecido em 2011. Ele é o principal responsável pelo estabelecimento econômico do Estado de Israel. Ele conseguiu fazer com que uma população que seja apenas 0,6% da humanidade tenha 32% da riqueza do mundo. Vocês acham pouco? Então nós vamos estudar na academia a obra de Eliyahu-Goldratt. A Meta é o livro mais famoso, no entanto, não é o livro mais impactante, certo? Mas nós vamos estudar e aí você vai ler e nós vamos mostrar para vocês as entrelinhas da teoria do toque, que é a teoria de Eliyahu-Goldratt. Só que, por favor, não tentem ler agora, nós estamos na obra de M.J. DeMarco, tá certo? A gente vai caminhar, terminar as vias aí para a gente chegar lá. Mais alguma dúvida ou colocação? Bacana? Bom, semana que vem, nós vamos falar sobre as questões da alma, do coração. Parece uma coisa tola, né? Por favor. Pois não. Tocando aqui tudo que você falou, né? A gente vê hoje uma realidade um pouco diferente em relação à velocidade das coisas, né? Às vezes a gente quer fazer a coisa tudo muito bem feito, faz o plano de negócio, faz pesquisa de área, de interesse, né? Para poder estabelecer nosso negócio. E isso talvez há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você podia fazer isso com mais tempo, né? Hoje em dia não dá mais tempo, né? Hoje em dia, se você pensa num negócio de endereço fixo, né? Um endereço físico, de repente esse mesmo negócio está na internet. Então, e às vezes você fez um plano de negócio, pegou o dinheiro no banco, a coisa ia acontecer, você não vai, né? O que você... que é um pouco, contradiz um pouco tudo que nós estamos falando aqui, né? Você acha? Acho que sim. No sentido de precificar, no sentido de pesquisar, no sentido de a geração que nós estamos lidando agora é uma geração que
se a gente está pensando em montar a concessionária, nós estamos atrasados, né? Uhum. Essa geração não vai mais comprar carro. Como lidar com essa situação? Sendo forte. E aí eu tenho que explicar o que eu estou falando, certo? A teoria da força, ela é uma teoria que está prevista nós falarmos ali entre novembro e dezembro. Normalmente ocorre quando nós já estamos ali pelo 6º, 8º encontro. Mas eu vou dar uma síntese, para você entender. Todo o conhecimento da humanidade é dividido em duas escolas de pensamento, duas lógicas de pensamento. No entanto, a escola não fala isso para a gente, mas ela ensina a gente assim. A grande escola de pensamento conhecida, ou que praticamente todo mundo tem acesso, só acesso a ela, é conhecido como escola da qualidade. A escola da qualidade tem uma premissa essencial. Basicamente, o adepto da escola da qualidade ensina para você o seguinte: eu vou te ensinar uma técnica, ou uma máquina, ou um negócio que é tão bom, mas tão bom, que se você fizer isso tão bem feito, então você vencerá. E você basicamente é ensinado a procurar ser cada vez melhor. No entanto, quando a gente olha para as estatísticas, nós vemos que 92% das empresas brasileiras quebram em 5 anos, buscando ser boas. Caramba, como é que pode isso? Recentemente o Sebrae soltou uma estatística menor, alguma coisa em torno, perto de 70% e tal. Quer dizer, caiu pra caramba. Cada 10 empresas, 7 se lascaram, meu amigo. Como é que pode eu tentando fazer o melhor e me lasco? Quando eu conheci a teoria da força, que aliás, infelizmente, se nós formos estudar aqui com texto, aí vocês vão ter que aprender a ler em inglês. Foi o momento em que eu comecei a me chamar de idiota. Falei assim, cara, como eu sou idiota. Como eu não tinha percebido esse negócio, certo? Porque quem é adepto da teoria da força, normalmente é silencioso. A teoria da força diz basicamente o seguinte em sua síntese: mais importante do que ser bom é ser forte. Porque o forte, com o tempo, fica bom, mas o bom nunca fica forte. Certo? Aí eu vou contar uma história para você do que nós fizemos quando eu conheci a teoria da força. Eu assino termo de confidencialidade com os nossos clientes, então não vou poder citar o nome, me perdoe. Mas, como é que eu faço para não falar o nome? Eu vou tentar não deixar escapar. Tem um grupo empresarial aqui de Minas Gerais que eles são adeptos ferozes da teoria da força. Ali por volta dos final dos anos 90, nós estabelecemos a estratégia central deles, que é basicamente nunca estar numa cidade maior do que 40 mil habitantes. Esse é o ponto. E lá nessa cidade nós chegávamos e fazíamos o seguinte: o gerente que ia para lá, ele era escolhido assim, a dedo, e era uma pessoa que estava sendo preparado já há anos, porque ele tinha que chegar lá e nunca mais sair da cidade. Ele tinha a obrigação de conhecer todo mundo da cidade. Hoje, não é tanto assim, mas naquela época, imagina o final dos anos 90. O cara dessa cidadezinha no interior, ele conseguia dinheiro aonde? Ele não conseguia, cara. Ele trabalhava na roça, não tinha olerite, etc. O Brasil estava saindo de uma hiperinflação, ele não conseguia dinheiro em lugar nenhum. Então, essa empresa tinha uma cadeia de lojas que vendia eletrônicos, móveis e tal, tinha material de construção. Cara, você chegava, tinha até supermercado. Você chegava na loja, você falava assim, não é possível. Porque era muito comum você chegar na loja assim, ter buraco no chão da loja. Você via que o negócio não tinha sido feito manutenção há, sei lá, 15 anos. Um negócio impressionante, você falava assim, não é possível. Só que é o seguinte, você chegava lá e dizia assim,
o gerente sempre tinha o nome da empresa com aumentativo. Digamos assim, a empresa se chama Fundão. Aí ele falava assim, fundo, né? Aí chegava lá, ô Fundão, o gerente era o Fundão, que a empresa chamava Fundo. Cara, eu estou precisando de R$500. Você sempre me ajudou, tem como? Eu falei assim, tem. Vamos fazer o seguinte, como eu conheço sua família, eu sei que a televisão da sua casa está muito velha, você compra aquela televisão ali, eu parcelo para você em 24 vezes e te dou os 500 contos. Bora? No dia que o presidente da empresa dizia assim, hoje eu não empresto dinheiro, rapaz, tinha cidade que tinha gente matando gente, porque não pagou as contas. Você acha que essa empresa tinha dificuldade de vender alguma coisa? Ela precisava ser boa? Vamos começar a entrar na teoria da força. A teoria da força diz que são 52 coisas que tornam você forte. Mas vamos nos 5 primeiros pontos. Aliás, do segundo para o sexto, porque o primeiro, mais importante, é chamado de risco zero. Aí não há tempo para a gente entrar na teoria do risco zero aqui. Mas, um cara chamado Michael Porter fez um estudo sobre isso e ele classificou, inclusive se vocês tiverem curiosidade no Google e escrever assim, as 5 forças de Porter, é a primeira teoria da força que se tornou pública. Michael Porter diz basicamente o seguinte, se você negocia com seu cliente, você é fraco. Seu cliente tem que chegar de pinico na sua empresa. Pinico assim na mão, falando assim, por favor, eu quero fazer negócio com você, faz comigo. Entendeu? E ele explica como você deve fazer para fazer isso acontecer. Segunda coisa, se você anda muito frágil com seus fornecedores, então você é fraco. Seu fornecedor devia vir de joelhos e falar assim, por favor, como é que eu faço para trabalhar com você? Se você que está indo de joelhos para trabalhar com ele, meus pêsames, você é fraco. Ele também diz que os seus concorrentes, ao chegar perto de você, eles têm que morrer de medo, falar assim, ali está um forte, eu não vou trabalhar com ele, nossa, eu não vou entrar nesse mercado não. Ou eles olham para você e falam assim, eu vou entrar nesse mercado e vou, porque está ali um fraco. Inclusive, Michael Porter conta uma história bem interessante sobre isso, que é basicamente o seguinte, se você, digamos, está com uma pessoa que você ama muito, sei lá, sua mãe, seu pai, sua esposa, alguém, e aí chega um assaltante, coloca uma arma na cabeça da pessoa e fala assim, é o seguinte, agora você tem a obrigação de sair aqui nessa rua, descer nessa rua, encontrar uma pessoa na minha vista e dar um couro dessa pessoa desmaiar. Se você não fizer isso em 15 minutos, essa pessoa que morre. Você ia? Né? Provavelmente você vai. Aí você está andando na rua. Aí você vê na rua assim, vindo 2 pessoas. De um lado, um cara saradão, daqueles assim, kimono, faixa preta, escrito assim, jiu-jitsu. Do outro lado, um magrinho, baixinho, tropeçando de bêbado, ainda cai no chão. Aí você olha assim, você tem que escolher um para bater. Em quem você bateria? Certo. O lutador de jiu-jitsu, né? Uhum. Por que será que o pessoal não quer brigar com o forte? Qual é a obrigação que você deveria ter com o seu negócio? Lutar para ser forte. Logo, porque aí o pessoal vai começar a parar de brigar com você. Então, quando você olha os 52 princípios da força, e você começa a perseguir os 52 princípios da força, e se você consegue construir esses 52 princípios da força, você pode ter certeza que daqui a 200 anos você já morreu muito e essa empresa existe e continua forte. Só tem um jeito de um forte não continuar, é ele suicidar. Ou seja, só ele pode se matar, porque os outros não conseguem. Qual é a característica do forte? E tem o DNA do forte? O forte, Michael Porter fala uma coisa interessante sobre o forte e o fraco. Ele diz que a principal diferença entre um forte e o fraco é o tempo. O fraco tem pressa. O forte
ele pode esperar as coisas boas. Resiliência também. Vou contar uma coisa para vocês. Sempre quando eu conto essa história, as pessoas ficam chocadas. Chocadas. Eu contei esses dias para minha filha, né, filha? Ela ficou de parafuso. Então, um belo cidadão fez o primeiro princípio da força, que é a chamada reserva técnica ou risco zero. Tem um cálculo. A fórmula do risco zero dá 40 páginas, é um negócio impressionante. Que é um cálculo que torna impossível a empresa quebrar. Quanto dinheiro ela tem que ter para ser impossível ela quebrar? E aí ele conseguiu montar a reserva técnica, né? Ou risco zero. Aí esse cara ficou extasiado. Ele saía pelas ruas assim, dizendo assim: por favor, não se choquem com a história, mas é só para tornar bem nítido o que eu quero dizer. Ele saía dizendo assim: gente, eu tenho dinheiro. Se você tiver uma oportunidade, me procure. Eu pago à vista, certo? Mas, se não for oportunidade, não me procure. Aí, um belo dia, a gente estava lá na diretoria da empresa, traçando a estratégia do ano seguinte, não sei o quê. E aí chega um cidadão, bate na porta: ô, seu Manel, tudo bem? É que o senhor me disse que... Ele fazendo bem assim mesmo com a mão. O senhor me disse que se eu tivesse uma oportunidade, o senhor pagaria à vista. Eu quero dizer o seguinte, que a minha mãe está muito doente, tem que fazer uma cirurgia, e eu tenho algumas casas, eu tenho uma casa muito legal perto da casa do governador, era uma capital, e ela vale pelo menos 200 mil, eu vendo por 140. Aí o Manel falou assim: vamos lá comigo? Vamos embora. Aí nós fomos. Chegou lá, a casa valia mais de 200. O Manel olhou assim, disse: rapaz, sua casa é espetacular. Realmente é uma oportunidade. Mas eu poderia comprar, mas eu tenho comigo alguns princípios. E um deles é o seguinte: eu só gasto o dinheiro que eu tenho na conta. E essa semana eu só tenho 60 mil. Faz um negócio comigo? Não me venda. Vai ser ruim para você. Você vai fazer o seguinte: você vai tentar vender para todo mundo, mas se você quiser, eu vou fazer assim, eu vou ficar uma semana guardando o dinheiro, não vou gastar. Não vende para mim não, tá? Vai ser ruim para você. Bora? Bora. Eu falo com vocês, eu fiquei com o coração apertado, torcendo para o cara conseguir vender a casa. E eu ficava lá todos os dias olhando se alguém ia bater na porta da diretoria. Tomara que o cara não volte aqui. Vocês acham que ele foi? Foi não. Passou 7 dias, que bom, o cara conseguiu salvar a mãe dele lá. Aí passou mais uns 3 ou 4 dias. Aí alguém bate na porta: olha o cara lá, bicho. Ô, seu Manel, eu tentei fazer o que você falou, mas não consegui, cara. Eu tenho que gastar. Eu falo assim: é o seguinte, como eu te disse, eu ia esperar uma semana. Eu gastei 10 mil. Agora não te dou mais uma semana, não. Ou é agora ou é agora. Bora pro cartório? Você acha que o cara foi? Aí o seu Manel foi lá, comprou a casa dele, levou os pintores dele, deu uma reforminha na casa, gastou ali uns 10, 15 mil, colocou uma plaquinha de vende-se e 3 meses depois vendeu por 250. Eu estou contando para vocês, eu acho que muita gente aqui está chocada. Vocês acham que isso não acontece todo dia? Todo dia. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre o forte e o fraco. O fraco não tem tempo.